Ministro das Relações Exteriores, o nosso chanceler Mauro Vieira, se encontrou por volta das 2h30 aqui do horário brasileiro, ou seja, 1h30 da tarde do horário dos Estados Unidos, com Marco Rubio, chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eles se encontraram pessoalmente lá em Washington. Esse encontro aconteceu antes da assinatura, da publicação da assinatura da taxa de 50% sobre os produtos brasileiros, ou seja, a formalização do tarifaço, mas já em meio ali no momento em que o governo dos Estados Unidos estava publicando ali a Lei Magnitsky contra o nosso ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Por que é importante contar para vocês que esse encontro aconteceu? Olha só, bom, primeiro vou contar o que aconteceu, o que eles falaram nesse encontro. Foi um encontro costurado muito delicadamente, ponto a ponto. Vamos recordar, Mauro Vieira estava em Nova York, nos Estados Unidos, para uma reunião da ONU. E ele estava tentando costurar algum encontro com o governo dos Estados Unidos. E fez isso de maneira muito discreta. Até porque, se não conseguisse, voltaria aqui para o Brasil sem dizer nada e está tudo bem. Não fez alarde. Fez com que primeiro o encontro acontecesse para só então, momentos depois, poder anunciar esse encontro. Até para evitar que a família Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, tentasse interferir e impedir esse encontro, boicotar esse encontro. Então, o encontro de fato aconteceu, 1h30 da tarde, por volta de 1h30 da tarde, no horário dos Estados Unidos. O que Mauro Vieira foi falar para Marco Rubio? Ele disse o seguinte: olha, a gente senta para conversar, para negociar sobre questões comerciais. O Brasil está aberto para falar sobre as questões comerciais, mas defendeu que as questões políticas são inegociáveis aqui no Brasil, até porque, explicou, tem, assim como nas democracias, tem a divisão dos poderes. Mauro Vieira também falou, ou seja, do Executivo e do Judiciário, que é algo que o governo brasileiro nem poderia tentar, de alguma maneira, negociar, porque não lhe cabe. Disse também, lamentou a Marco Rubio, a politização dessa questão dessa guerra tarifária naquela carta enviada há poucas semanas pelo governo dos Estados Unidos aqui para o Brasil, citando no início da carta o quê? O ex-presidente Jair Bolsonaro e os processos que sobre os quais ele está sendo investigado e julgado no Supremo Tribunal Federal. Então, ele explicou. Mauro Vieira teve oportunidade, pessoalmente, de explicar, de dizer que a questão comercial, o governo brasileiro está totalmente aberto. Então, ele se colocou ali numa postura bastante aberto para a negociação, de dizer que qualquer ponto, qualquer ministério e o presidente Lula também estariam dispostos sim a sentar na mesa, bandeira branca para sentar na mesa, mas a questão da política não. E tenho aqui, olha, deixa eu colocar para vocês aqui mais um detalhe do que rolou nessa conversa. Foi em Washington e a ideia foi reiterar a posição brasileira que já havia sido colocada e formalizada nas cartas que o governo brasileiro enviou ao governo dos Estados Unidos, as cartas às quais não obteve respostas. Então, disse o seguinte, negociar tarifas sim, mas a soberania do Brasil não, isso seria inegociável. Então, essa questão da politização, da manifestação dos Estados Unidos, como exigência para sentar na mesa para negociar, também lamentou o ministro, nosso chanceler, Mauro Vieira.